Essa questão refere-se ao período da época das grandes navegações e ao momento em que os espanhóis e portugueses chegaram aqui na América. Vamos dar uma lida no texto? Como Colombo pode estar associado a estes dois mitos aparentemente contraditórios? Um em que o outro é um bom selvagem, quando é visto de longe, e o outro em que é um cão imundo, escravo em potencial. É porque ambos têm uma base comum, que é o desconhecimento dos índios, a recusa em admitir que sejam sujeitos com os mesmos direitos que ele, mas diferentes. Colombo descobriu a América, mas não os americanos. Quando nós observamos o processo de dominação e ocupação do continente americano, nós vamos observar que quando os europeus aqui chegaram, já existiam centenas de tribos indígenas que aqui habitavam. Não apenas tribos. Inclusive nós vamos ter impérios, como é o caso dos incas, como é o caso dos astecas. Ora, a grande questão é, quando os espanhóis chegaram na América, assim como também os portugueses, eles não levaram em consideração os aspectos culturais, as questões locais, as origens dos povos autóctones. Os povos americanos, eles foram deixados de lado, observados apenas como apenas um elemento a mais que fazia parte da natureza desse mundo tão estranho para os europeus. E assim, os europeus contaram a história de acordo com o seu próprio ponto de vista. Quando você observa, então, essa análise histórica, os europeus, eles centralizam a análise e a observação do fato a partir do seu próprio ponto de vista, a partir apenas dos seus aspectos culturais, políticos, econômicos, religiosos. É uma visão que nós chamamos de eurocentrismo, ou seja, uma análise partindo do ponto de vista europeu. E essa é uma análise que se baseia no que nós chamamos de etnocentrismo, ou seja, uma análise fundamentada apenas em uma observação de uma etnia. Então, dessa forma, quando nós observamos os itens, vamos dar uma olhadinha. Quando você, então, observa a letra D, ela vai dizer que esse conceito ele se fundamenta no etnocentrismo, ou seja, a partir do momento em que nós temos uma análise fundamentada apenas em uma visão de um único grupo que não valoriza os demais grupos envolvidos no processo social. Dessa forma, então, a letra correta é a letra D. Essa questão tem como texto base uma música de Bete Carvalho, a música Saco de Feijão. Dá uma olhadinha na letra. Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só para gastar. Que saudade eu tenho do tempo de outrora, da vida que eu levo agora. No tempo dos 10 réis e do vintém, se vivia muito bem, sem haver reclamação. Eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão, trazia 1 quilo de feijão. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago um embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro. Ai, ai, meu Deus. Essa questão é interessante porque ela traz um tema bastante comum para a realidade da economia brasileira, que é o processo inflacionário. Ciliano, e o que é inflação? A inflação é a perda do poder de consumo do seu dinheiro. Então, digamos que você hipoteticamente recebe R$100 por mês. E você vai comprar 1 quilo de feijão e esse quilo de feijão custa, digamos, R$1. Isso quer dizer que você poderia comprar, digamos, para passar o mês todo, 5 quilos de feijão e iria gastar R$5. O restante dos 95 você iria gastar com outras coisas. Só tem um problema. Dentro do processo inflacionário, a moeda perde o seu valor de compra.
Então, quando a inflação está muito alta, você vai ter, então, essa perda muito rápida. Por exemplo, na época em que nós tivemos aqui o final da ditadura militar, nós tínhamos um processo inflacionário praticamente de 80% ao mês. Isso quer dizer que se eu comprava 1 quilo de feijão, hipoteticamente aí dizendo, usando a moeda de hoje, R$ 1, daqui a um mês esse quilo iria custar R$ 1,80. Isso quer dizer que com R$ 5 eu não iria conseguir comprar mais 5 quilos. E assim eu ia precisar gastar mais dinheiro para consumir a mesma quantidade. Iria faltar dinheiro para comprar outras coisas. Então, dentro do Brasil republicano, essa é uma prática, infelizmente, comum na nossa economia, que é a perda do valor da nossa moeda, o processo inflacionário. Vamos dar uma olhadinha nos itens? Pois muito bem. Então, quando você observa a letra A, ela vai estar falando exatamente isso, sobre a inflação, sobre a, infelizmente, tão costumeira prática econômica que existe aqui na nossa história, da gente ter o nosso dinheiro cada vez valendo menos. E dessa forma, então, a gente vai poder consumir cada vez menos e isso reduz a qualidade de vida. Dessa forma, então, a letra correta é a letra A. Olha só, nós vamos fazer um comentário sobre uma questão de cartografia. Lembre-se que para toda questão de cartografia, nós devemos levar em consideração o denominador. Quanto menor o denominador, maior será a clareza de detalhes dessa imagem. Ou seja, quanto menor a área representada, menor deve ser o denominador, porque nós vamos conseguir ver uma quantidade maior de detalhes. Se nós tivermos um denominador grande, ou seja, 1 centímetro para muitos quilômetros, nós não vamos conseguir ver detalhes dessa imagem. Segura essa informação que a gente vai já fazer algumas observações para a resolução. Nesse esquema você vai ver que existem diferentes tipos de denominadores para a nossa questão. Temos aqui um denominador A, que ele tem uma área representada muito maior. Cada lateral dessa aqui será representada por 1 centímetro, ok? Como nessa área que está aqui marcada pelo A, nós temos um espaço muito grande, certamente nós conseguimos concluir que a riqueza de detalhes dessa representação é menor do que as seguintes, como vem aqui, por exemplo, a representação B, a representação C, até que cheguemos a D, que é uma área pequena representada e que quando ela for expandida para um mapa, nós vamos ter certamente uma quantidade maior de detalhamento, ok? Na representação cartográfica, faz-se uso da escala, estabelecendo uma razão entre a distância no mapa e a distância no terreno. Considerando o esquema acerca da escala cartográfica, pode-se inferir que, vamos para os itens então, a escala D é a menor, pois apresenta menor nível de detalhes da superfície real. Vamos voltar aqui. Ele falou que a escala D, mais uma vez aqui fazendo um destaque para essa escala D, é a menor e diz que ela tem um menor nível de detalhes. A verdade é que ela sendo ampliada, conseguiria trazer para o observador do mapa uma quantidade bem maior de detalhes da imagem. Então a gente vai destacar aqui essa porção que fala sobre menor nível de detalhes e devido a essa informação nós vamos descartar esse item. Item B. Um mapa confeccionado na escala A seria mais rico em detalhes que um mapa na escala C. Veja só, vamos voltar. Na escala A, nós vamos ter uma área muito maior representada do que na escala C. Portanto, quando a área é muito maior, nesse caso da escala A, nós vamos ter uma quantidade inferior de detalhamentos. Destacamos aqui essa B como uma opção incorreta. Item C.
A escala B é ideal para a confecção de mapas de planejamento urbano. A opção se torna inválida ao ponto em que nós observamos o nível de detalhamento que ele não é tão grande. E normalmente, nas escalas que vão representar espaços urbanos, nós precisamos de um nível de detalhamento maior. Se você fizer uma associação com, por exemplo, os mapas que você já deve ter encontrado da sua cidade, você vai verificar que esses mapas eles apresentam riquezas como, por exemplo, detalhes em esquinas de ruas, áreas de semáforos, por exemplo. Então aqui nós vamos ter uma representação muito pouco detalhada para um tipo de mapa que seja urbano. Item D. O menor valor de um denominador numa escala implica em um mapa mais pobre. Exatamente o contrário. Quanto menor o valor de um denominador, será, na verdade, um mapa mais rico. E finalmente, chegando até o item E, olha só, na escala A, o quadrado de 80 milímetros de lado, no mapa cobre uma área de 6.400 quilômetros quadrados na natureza. Façamos então um cálculo rápido. 80 quilômetros, se a gente tem que representar todo esse quadrado, 80 vezes 80 quilômetros, nós vamos chegar aqui até 6.400 quilômetros quadrados de espaço a ser representado. Então nós vamos ter um destaque para esse tipo de representação com nível de detalhamento para um espaço bastante considerável na natureza, chegando então até a resposta da nossa questão. Vejamos então aqui o item E. Vamos resolver uma questão do nosso fascículo que fala sobre um episódio que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. O ataque dos Estados Unidos com armas nucleares ao Japão em 6 e 9 de agosto de 1945. Olhando a imagem da questão, nós temos aqui o cogumelo se erguendo sobre a cidade de Hiroshima após a queda da bomba atômica. Em 6 de agosto de 1945, o exército dos Estados Unidos lançou uma bomba nuclear sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. 3 meses após a rendição da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Dias após, em 9 de agosto, também de 1945, uma bomba foi lançada, desta vez em Nagasaki, outra cidade japonesa. Bem, pessoal, vamos fazer um breve comentário para que a gente possa ter uma clareza maior para a resolução desse nosso item. Veja só, a Segunda Guerra Mundial foi marcada por 2 grupos que se formaram. Os aliados, com Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. E o eixo com o Japão, a Alemanha e a Itália. Esses 2 grupos protagonizaram os embates, os confrontos durante os anos de 1939 até 45, esses anos que marcaram o acontecimento da Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o Japão promoveu um ataque ao território dos Estados Unidos, país que participava, por sua vez, de maneira indireta da Segunda Guerra Mundial, fornecendo alimentos, vendendo tecnologias, aviões, tropas para a Segunda Guerra Mundial, fazendo uma aliança com esses países que nós falamos no primeiro momento. No caso, Inglaterra, França e a União Soviética. Devido a essa participação, o Japão se incomodou com os Estados Unidos e atacou a base naval de Pearl Harbor. Em 1941, depois do ataque à base naval, os americanos resolvem entrar na guerra com um sentimento muito forte de revanchismo. Esse revanchismo ele vai culminar nas pesquisas do Projeto Manhattan, que era um projeto secreto que reunia grandes cientistas da época, que visava a confecção ou descobrimento, na verdade, da tecnologia da energia nuclear, a partir da fissão e fusão dos núcleos dos átomos.
Tudo isso vai resultar nesse revanchismo, após vários ataques americanos ao Japão, no fim da Segunda Guerra, nesses ataques que foram mostrados pela nossa questão. Esses ataques, eles vão significar para a história o fim da Segunda Guerra Mundial em uma nova contextualização geopolítica mundial. Os Estados Unidos da América tornam-se a grande potência geopolítica do planeta naquele momento. O fim da Segunda Guerra Mundial, inclusive, após esses ataques dos Estados Unidos, vai ser marcado pelo início de um novo confronto que vai perdurar pelas próximas décadas, no caso, a Guerra Fria. Então vamos olhar um pouquinho de novo aqui para o nosso comando da questão e vamos tentar partir para essa resposta. O lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki, olhando aqui para o item E, ele vai dizer o seguinte: promoveu a ascensão dos Estados Unidos à posição geopolítica de líder mundial. Então, aqui, corroborando com o que nós falamos anteriormente, chegamos ao item E como a resposta da nossa questão. Olá, meus amigos, a gente vai fazer um comentário aqui sobre um mapa que apresenta os movimentos migratórios dentro do território brasileiro, destacando